Bom, o que a gente vai ver hoje, pessoal? A gente vai ver o fenômeno chamado overfitting. Então a gente tem essas três características aqui possíveis. O ideal seria algo similar a isso. Vamos ver aqui os gráficos. Ou sobreajuste em português, né? Então eu tenho o ideal, aqui a gente tem as possíveis classificações e aqui a nossa classificação. O underfitting, que é quando o nosso modelo não consegue, não tem a capacidade de aprender as informações dos nossos dados. E a gente tem o overfitting, que é quando a gente está com os dados muito específicos, então a gente não generalizou o suficiente os nossos dados. Então, por exemplo, o que significa isso? Digamos que a gente use apenas essas imagens aqui para fazer a classificação de sapatos com redes neurais. Então, se a gente usar algumas imagens assim, a gente com a nossa rede vai conseguir reconhecer facilmente. Agora, como as características dos nossos sapatos eram bem similares, se eu mostrar essa imagem para a rede neural, ela não vai conseguir reconhecer como sapato porque ela não é parecida com esses outros sapatos aqui. Então a gente tem que diversificar ao máximo as nossas informações, no caso de classificação de imagens, ter o maior número possível de imagens distintas. Esse gráfico é muito legal, então a gente tem o underfitting, a gente está treinando a nossa rede, o nosso erro está aumentando. Chega um determinado momento que o ideal é a gente parar. Quando a gente chega num determinado platô, que é a palavra do momento agora, depois desse tempo aqui, dessa época de treinamento, a gente começa a ter o overfitting. Então, o ideal é a gente tentar descobrir isso. E aí, para descobrir esse exato momento no qual a gente não precisa mais treinar e evitar, a gente tem duas estratégias. A gente tem o dropout, que a gente viu um pouquinho na última aula, e o early stopping. Então a gente tem esses dois caras que a gente pode usar para não acontecer isso. Então a gente tem aqui uma forma de aumentar essa base de dados, né, diversificar ela. Por exemplo, se a gente tiver uma imagem dessa de pássaro, a gente pode alterar ela de diversas formas para que ela se transforme em imagens diferentes. Então a gente pode usar de novo o Image Data Generator do Keras para fazer essas alterações em imagens e aí aumentar e diversificar a nossa base de dados. Então a gente já usou a escala, né? A gente já usou a modificação alterar a escala da nossa imagem, tanto nesse exemplo aqui. A gente tem como passar mais parâmetros para o Image Data Generator, como por exemplo rotacionar a nossa imagem em uma porcentagem, alterar em 1% também a largura e a altura das imagens, usar o Shear, que é como se eu tivesse o nosso objeto original aqui, a gente fazer uma rotação no eixo, seja no eixo Y ou no eixo X da imagem. Então aqui um exemplo, eu tenho uma imagem assim e eu não conseguiria reconhecer assim. O que a gente faz? Se a gente mudar em 20% o Shear, ele transforma essa imagem naquele ângulo que a gente quer, e aí teoricamente ele conseguiria reconhecer essa imagem a partir daquela outra. A gente pode alterar o zoom também da imagem, então se a gente alterar em 20%, a gente transforma as imagens, essas duas aqui, em imagens de tamanhos semelhantes. A gente pode dar um flip na imagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui não seria reconhecida por essa, porque elas estão com a mão trocada, né? Então, se a gente botar como true, ele transforma numa imagem assim também, diversificando as nossas imagens. Tem esse modo de preenchimento, a gente está usando o nearest, para a parte mais próxima preencher. E aqui um exemplo de uso, já usando... Vocês podem pegar o código-fonte daí no GitHub. O link é esse aqui, para pegar essa parte da aula de hoje. Então eu fiz um teste sem usar a Data Augmentation, que é todas essas alterações e diversificações das imagens, e a gente obteve, vocês podem ver que a nossa acurácia chegou no máximo em 85. Vocês podem notar que só sem essa diversificação, sem a augmentação, a
a gente consegue o nosso erro aqui embaixo, ó, ele está caindo drasticamente, não está tendo comportamento, né? A validação aqui em cima. Então, a gente está com um erro muito alto. Então, quando a gente faz essa alteração, vocês podem notar que fica bem mais próximo, ó, o erro do treinamento e o erro da validação. Uma dica, a gente tem que ter diversidade tanto nas imagens de treinamento, né? Mas também tem que ter nas imagens de teste também. Se não acontecer isso, se as imagens de validação forem muito similares, a gente vai ter uma acurácia baixa. É isso que aconteceu no exemplo anterior, a acurácia não foi boa. Aqui alguns links sobre processamento no Keras, sobre pré-processamento de imagens também, no site do Keras. Esse link para esse código que eu coloquei no GitHub, se quiser executar diretamente. E valeu!